A investigação sobre o cantor David se intensificou após o corpo de um adolescente ter sido encontrado em um Tesla que foi ligado a ele. De turnês canceladas a revelações nas redes sociais, novos desdobramentos estão levantando sérias questões sobre o suposto relacionamento deles e a investigação em andamento. Vamos analisar os desdobramentos recentes do caso e o foco atual das autoridades com o apoio de um detetive aposentado. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. A investigação sobre o cantor David D4VD, nascido em Houston, segue crescendo após o corpo da jovem Celeste Rivas Hernandes, de 15 anos, ser encontrado em decomposição em um Tesla supostamente registrado em seu nome. As autoridades ainda estão trabalhando para determinar exatamente o que aconteceu aqui, mas as consequências estão aumentando. Uma ex-professora de Celeste fez alegações preocupantes sobre sua relação com o cantor. Vamos falar sobre isso. Mas primeiro, precisamos relembrar o que sabíamos quando esse caso veio à tona. Nós cobrimos isso aqui no Sidebar. Em 8 de setembro, policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles atenderam a um chamado no Hollywood Toll, na Mansfield Avenue. E isso aconteceu depois que funcionários relataram um cheiro forte vindo de um carro. Esse carro era uma Tesla Cybertruck, com placas do Texas registradas em nome de David. Ela foi abandonada nas colinas de Hollywood e rebocada. Dentro do porta-malas dianteiro, as autoridades descobriram restos humanos desmembrados embrulhados em um saco. O legista de Los Angeles identificou o corpo como Celeste Rivas Hernandes, desaparecida em Riverside desde abril de 2024. Segundo a KTLA, a Cybertruck estava lá havia cerca de 5 dias. O escritório do médico legista disse que o corpo de Celeste estava muito decomposto e parecia estar no veículo há um longo período de tempo. Agora, a causa da morte de Celeste foi listada como adiada, mas na época em que ela desapareceu, em 2024, circularam rumores de que David estava namorando uma garota adolescente chamada Celeste. Segundo prints de mensagens postadas em 2023 em salas de bate-papo, principalmente no Discord. Agora Celeste, que completou 15 anos um dia antes de seu corpo ser encontrado, foi lembrada pela família como filha, irmã, prima e amiga maravilhosa. O irmão dela contou à NBC Los Angeles que ela sumiu após sair de casa para ver um filme com David. Relatórios também destacaram um detalhe marcante. Celeste tinha uma tatuagem no dedo com a palavra "shh", e várias fotos mostram David com uma tatuagem quase idêntica na mão. Na última semana, foram cancelados os 2 shows finais da turnê de David nos Estados Unidos da América, em São Francisco e Los Angeles, além de pelo menos 9 apresentações na Europa, incluindo uma estreia em outubro na Noruega. Uma aparição programada no Grammy Museum, em Los Angeles, também foi retirada do site do local. A Interscope informou ao TMZ que toda a divulgação de David, incluindo o álbum Deluxe, foi pausada. David também era o rosto de uma parceria entre Hollister e Crocs, mas foi retirado da campanha poucos dias após o lançamento, segundo o New York Post. Um porta-voz disse à NBC News que David coopera com as autoridades, mas não houve prisão formal. Os investigadores seguem aprofundando o caso e nós também. Para isso, vou chamar um convidado especial. Quero chamar Matthew Irving, detetive aposentado e instrutor de aplicação da lei. Obrigado por vir ao Sidebar. Agradecemos muito. Obrigado por me receber, Jesse. Então, com base na sua experiência, como a polícia, aliás, quando está lidando com... E eu me pergunto se isso é um grande problema em Los Angeles, mas como a polícia lida com a priorização de casos quando há uma celebridade, uma pessoa famosa ligada, de alguma forma, a um crime. Como eles lidam com isso? Bem, sabe, idealmente, realmente não deveria haver nenhuma distinção baseada na fama ou riqueza da pessoa envolvida em um crime, seja ela o acusado ou a vítima. Na realidade, sempre existem pressões exercidas sobre os investigadores, seja de dentro da própria agência, da mídia ou do público. O desafio do investigador é lembrar, como diz Harry Bosch, todo mundo importa ou ninguém importa. Foi você quem fez a primeira menção ao Bosch no Sidebar, certo?
Quando você está lidando com um corpo tão decomposto assim, como as autoridades analisam essas evidências? Como eles tratam essas evidências? E o fato do corpo estar muito decomposto, o que isso indica? Bem, pelo que parece, com base nas reportagens que ouvimos até agora, e novamente eu não sei nada sobre esse caso além do que foi divulgado publicamente. Parece que a pobre Celeste provavelmente ficou no porta-malas dianteiro daquele veículo por várias semanas antes de seu corpo ser descoberto. E ainda houve relatos de que ela foi desmembrada. Isso certamente representa um desafio para o médico legista e para os investigadores na hora de determinar o tempo e a causa da morte. Também levanta algumas questões sobre por que o assassino supostamente escolheu desmembrar essa jovem. Às vezes, um assassino desmembra a vítima e espalha os restos para dificultar sua identificação, especialmente se partes do corpo não forem encontradas. Quem mata desconhecido geralmente não se preocupa em identificar a vítima, pois não há ligação entre eles. Então, a única vez que a identidade da vítima é um problema para o assassino é se existe algum relacionamento conhecido. Além disso, Matheus, alguém teria que ter os meios e a oportunidade de se livrar de um corpo dessa forma e ser capaz de colocar o corpo nesse carro. Será que os investigadores estão analisando isso? Como alguém pode ter a capacidade de fazer algo assim? Quem pode ter os meios, a oportunidade de fazer isso, né? Bem, temos que manter o princípio da navalha de Ockham em mente. Quero dizer, esse veículo estava registrado em David Burke. Aparentemente, ele foi rebocado do outro lado da rua de uma casa que ele estava alugando. A teoria mais simples é que o crime ocorreu no veículo ou perto dele, provavelmente por David ou alguém próximo com acesso ao carro. Dito isso, como investigador, temos que ter em mente que, até a investigação ser concluída e todos os fatos serem conhecidos, ainda não sabemos de tudo. Certo. Precisamos refletir sobre o desconhecido. E como investigador, embora você queira confiar na sua intuição, na sabedoria da sua experiência e no seu bom senso, precisamos lembrar que só porque você fez 100 desses casos e sempre terminou desse jeito e a resposta era X, neste caso, a resposta ainda pode ser X. Então precisamos manter a mente aberta. Mas certamente há muitas informações disponíveis publicamente que parecem apontar para o envolvimento de David Burke na morte dessa criança. Aliás, o que causa a decomposição e quão rápido isso acontece? A decomposição é um processo natural assim que a pessoa não está mais viva e é afetada por vários fatores, incluindo a temperatura e se o corpo está protegido de alguma forma. E no porta-malas dianteiro de um veículo em Los Angeles no fim do verão, a decomposição provavelmente ocorre bem rápido. Quero falar sobre algumas das principais atualizações desse caso desde a última vez que conversamos. Segundo a Forbes e a ABC News, a polícia cumpriu um mandado de busca em uma casa em Hollywood Hills em 18 de setembro, onde David estava hospedado. Eles apreenderam um computador e outros itens como evidência. Fontes disseram ao Los Angeles Times que David alugava a casa, que o Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou a Forbes ser na Doheny Place. Isso não é longe de onde o Tesla foi supostamente abandonado. Mateus, vamos começar por aí. O que uma busca como essa nos diz sobre onde os investigadores estão focando? Qual a importância de terem retirado eletrônicos e outros materiais dessa propriedade? O que isso indica? Bem, para obter um mandado de busca, é preciso explicar a um juiz que há motivos plausíveis para acreditar que um crime ocorreu e que provas serão encontradas no local a ser vasculhado. Fazer uma busca em uma residência, veículo ou propriedade não significa necessariamente que a pessoa seja suspeita de um crime. Isso indica que o local provavelmente tem evidências do crime. Eles precisaram cumprir esse padrão legal para executar o mandado de busca. Tenho certeza de que, além de buscar evidências físicas e forenses na residência, eles também apreendem evidências eletrônicas. E isso vai ser fundamental neste caso. Quero dizer, só pelo que já foi divulgado publicamente, parece haver muita comunicação online entre pessoas que, pelo menos, parecem ser David e Celeste, voltando talvez até 2022, quando ela tinha 11 ou 12 anos de idade. Também há muita comunicação, novamente, sendo postada online entre David e outras pessoas que parecem ter algum conhecimento, pelo menos, do relacionamento dele com Celeste. A linha do tempo será fundamental, assim como o registro eletrônico nela. 100%. Além disso, devemos mencionar que, enquanto isso,
Delegados em Houston confirmaram ao Click 2 Houston que foram 2 vezes na semana passada à casa de David, em Cypress, Texas, após alarmes de segurança serem acionados. Agora, os registros de propriedade ligam a casa a um fundo que se assemelha ao nome do álbum de estreia dele, Pedals to Thorns. Não houve mandados de busca executados lá, o que chama a atenção. Mateus, como as autoridades normalmente tratariam esse tipo de alerta de segurança em uma investigação em andamento envolvendo outra propriedade? Está surpreso que essa propriedade ainda não foi vistoriada? Primeira vez que eu ouço sobre isso, mas interessante pensar que alguém pode ter tentado entrar aqui. Isso pode ter sido uma tentativa de alguém para remover evidências que estavam lá. Essa é a conexão clara com a investigação em Los Angeles. Para mandados de busca, o policial ou o detetive deve demonstrar causa provável ao juiz de que há evidências de crime no local, e aparentemente, neste momento, eles não sentem que tem isso. Agora eu quero a sua perspectiva sobre isso também. O TMZ conseguiu mensagens de um moderador do Discord ligado à comunidade online de David. E o administrador insistiu que acreditava que Celeste tinha 18 ou 19 anos e negou saber que ela era uma adolescente desaparecida de 15 anos. Mensagem divulgada pelo TMZ diz: as equipes de staff do Discord e da Twitch querem esclarecer o que sabiam ou não sobre Celeste. Nós não sabíamos a idade verdadeira dela, nem que ela era uma pessoa desaparecida. Também não tivemos nenhum contato com ela fora do que foi tornado público. Pelas transmissões do David na Twitch e seu papel no servidor, entendemos que ela tinha cerca de 18 ou 19 anos. Não se sabe qual administrador fez a declaração, mas, Mateus, isso é interessante, não acha? É interessante, mas eu realmente não sei o quão relevante isso é em termos dessa investigação criminal. O que importa é o que o David sabia. Todas as informações públicas indicam que ele sabia a idade dela e se comunicou com ela pela primeira vez quando ela ainda estava no ensino fundamental, possivelmente com 11 ou 12 anos. E que, quando ela saiu de casa com ele na primeira parte do ano passado, ela tinha apenas 13 anos. Como você sabe, falamos muito sobre Celeste Rivas Hernandez, de 15 anos. Como você disse, é importante lembrar que ela não chegou a completar 15 anos. Certo. Ela foi encontrada no porta-malas daquele carro no dia seguinte ao que deveria ter completado 15 anos. Então, isso realmente é uma criança. E durante todo o relacionamento dela com Davi, seja lá o que tenha sido, ela era indiscutivelmente uma criança. E esse é o ponto, porque o TMZ relata que surgiu um novo vídeo que aparentemente mostra Davi e Celeste juntos em uma transmissão ao vivo interagindo com fãs. E no vídeo, dá para ouvir Celeste pedindo para Davi responder a um comentário. Esse vídeo foi gravado em janeiro de 2024. Você retorna àquela linha do tempo, Mateus, quando disseram que ela sumiu. Esse vídeo é fundamental para os investigadores? Com certeza. Essa é só uma das várias imagens em movimento ou estáticas que surgiram nas redes sociais nas últimas semanas. Parece haver um rastro digital muito forte, mostrando, então, em vários locais, nos bastidores dos shows dele, fazendo suas transmissões ao vivo e várias imagens estáticas tiradas em diferentes lugares, voltando pelo menos ao início de 2024. Como você mencionou, isso ocorreu meses antes dela sair de casa, quando ainda tinha 13 anos e estava no ensino fundamental. Não só os investigadores estão analisando isso. Tem havido muitos detetives online que têm vasculhado as postagens de Davi nas redes sociais, assim como suas músicas, para ver se há alguma pista sobre o que pode ter acontecido aqui. Uma música inédita vazou semana passada. Dizem que ela se chama Celeste _ Demo. No fim, tipo, sabe, inacabada. Isso de acordo com a KTLA e a TMZ. E na maior música de David, chamada Romantic Homicide, David canta: "No fundo da minha mente, eu te matei e nem me arrependi." Eu não acredito que eu disse isso, mas é verdade. Todos nós sabemos que, se as letras de músicas vão ou não desempenhar um papel em um caso criminal, isso também é uma questão controversa e constitucional. Deixando isso de lado, em entrevista de 2022, a Forbes relata que Burke afirmou que as letras são figurativas. Eu não a matei fisicamente, mas na minha mente ela morreu. Investigadores online
também descobriram um vídeo no TikTok feito por outro usuário, mas que aparentemente foi repostado por David, onde a pessoa no vídeo está cortando frango e as palavras na tela dizem: se eu ver ela conversando com outros caras. Então, a gravadora de David, a Interscope Records, junto com a Universal Music Group, Sony Music Publishing, Wasserman, todos pausaram as atividades promocionais em torno do seu próximo álbum Deluxe e, basicamente, de toda a sua carreira. A última postagem no Instagram celebra o lançamento da versão Deluxe do álbum Withered, prevista para 19 de setembro. A Forbes disse que não apareceu nos streamings. Mateus, algumas questões aqui. Primeiro de tudo, as letras. Eu mencionei que falo sobre casos envolvendo músicos e casos criminais, e se as letras podem ou não ser apresentadas como prova de intenção ou se mostram o conhecimento deles ou algo assim. Mas você acha que há algum valor nisso? Ou as pessoas talvez estejam interpretando demais? Acho que há valor, mas é preciso cautela ao considerar letras de músicas como autobiográficas ou confessionais. Johnny Cash dizendo que atirou em um homem em Reno só para vê-lo morrer. E ninguém acha que Johnny Cash matou alguém. Mas, como você disse, é a totalidade do que ele está colocando ali, né? Não só as letras de Celeste ou Romantic Homicide, mas também as postagens cortando frango. Tem outra postagem que tem a ver com fúria de ciúmes, quando ele descobre que ela já teve outros relacionamentos. Ele criou um alter ego para seu último álbum e turnê, chamado Itami, que surge com uma camisa manchada de sangue. E David Burke o descreveu em uma entrevista como seu tipo de alter ego maligno e homicida. Há um suposto vídeo de Romantic Homicide mostrando Itami matando uma garota. Então, isso é prova de alguma coisa? Não. Mas certamente é uma informação e certamente faz parte do quadro geral que os investigadores e promotores vão ter que analisar. Por que você acha que a carreira dele parou totalmente? Do ponto de vista de relações públicas e imagem, enquanto a investigação ocorre, não podemos promover a música dele como empresa. Nós não podemos, ter qualquer envolvimento nisso de forma alguma. Queremos nos distanciar. Queremos deixar isso esfriar. Ou isso te sinaliza que há algo acontecendo na investigação, que há um desenvolvimento, que algo está prestes a acontecer. Isso ajudaria, no sentido de que agora você sabe onde ele está. E se precisar interrogá-lo novamente, ele não vai sair em turnê. Com certeza. Com certeza, ele não vai sair dos Estados Unidos da América quanto ao tipo de decisões de negócios. Quero dizer, ele agora parece alguém que está com muitos problemas. Todas as informações disponíveis até agora apontam para ele, né? Não consigo imaginar nenhuma empresa preocupada com sua imagem, querendo continuar uma associação com ele ou querendo promovê-lo neste momento. No entanto, isso é diferente de determinar se ele é culpado de homicídio e se isso pode ser provado além de qualquer dúvida razoável. Então, há a questão da aparência neste momento, que parece apontar fortemente para a culpa dele. E isso pode acabar se confirmando, mas ainda estamos longe, mesmo neste momento, de ter causa provável aparente para prender, muito menos culpa, além de qualquer dúvida razoável. Precisamos falar sobre esse novo desdobramento. É surpreendente. Um professor do sul da Califórnia, ainda não identificado, afirmou em vídeo no TikTok que Celeste já foi sua aluna na Lakeland Village Middle School. Nesse vídeo, que foi gravado por um aluno da sua turma, é possível ouvi-lo contando que Celeste supostamente disse a outros alunos que conheceu David pela internet de novo, quando tinha 13 anos, fugiu com ele, acabou sendo encontrada pela polícia em Hollywood e depois desapareceu novamente em 2024, em maio de 2024, e o professor disse que chegou a conversar com alunos na época que lhe contaram que ela tinha mantido contato com David. A TMZ afirma ter falado com o professor, que disse ter contado essa história à turma como alerta sobre os riscos das redes sociais. Matthew, considerando o relato desse professor, ou o suposto relato sobre Celeste, você sabe, fugindo, as interações dela com David, quais são os desafios que esse tipo de informação pode apresentar para os investigadores? As agências de segurança levam esse tipo de declaração a sério?
Então, você sabe, um vídeo feito por um aluno de um professor do ensino fundamental em sua sala de aula não é por si só prova de nada. É informação, não prova. O relato desse professor pode ser confirmado de outra forma. E, novamente, muita coisa que está surgindo agora está aparecendo apenas nas redes sociais. E, às vezes, são vários níveis de boatos. Alguém postando no TikTok algo que tirou print do Reddit ou do Discord. A família também afirma às autoridades que Celeste saiu de casa inicialmente em abril de 2024. Na época, criaram o cartaz de desaparecida, informando que ela saiu de casa, foi vista com sandálias da Hello Kitty, voltou por um mês e saiu novamente em maio, sendo vista pela família pela última vez indo com Davi. Se a família realmente disse isso, como relatado, confirma o que o professor alega. E isso é uma informação útil para as autoridades, quando não é apenas alegado, mas também corroborado. O surgimento dessa informação nas redes sociais influencia a atuação dos investigadores? Sabe, é engraçado tentando me informar sobre esse caso. Percebo que a maior parte das informações atualizadas e detalhadas está nas redes sociais, no Reddit, no Discord, no TikTok, no Instagram. E isso é um desafio para os investigadores, porque, para ser sincero, esses são formatos de mídia novos. Muitos detetives de homicídios e roubos são pessoas de meia idade como eu, que não têm tanta familiaridade com essas novas formas de mídia. Então, eu realmente espero que esteja envolvida nessa investigação uma pessoa muito mais experiente em redes sociais e provavelmente, para ser sincero, muito mais jovem do que eu, porque é isso que essa investigação vai precisar para conseguir acompanhar todas as pistas. É. Corroborar essa história também seria interessante. A própria postagem no TikTok poderia ser tratada como uma possível evidência? Ou é mais uma pista que eles seguem depois? O que você acha? Tudo pode ser evidência. A questão é, isso pode ser verificado ou corroborado? Tem muita coisa por aí. Como eu disse, parte disso é de segunda ou terceira mão. São usuários do TikTok repostando coisas do Discord ou coisas do Reddit, e por isso nada disso é realmente tão confiável assim. Mas se isso bate com o que a família da Celeste compartilha, com o que os amigos da Celeste conseguem corroborar, com o que o rastro digital do David informa para eles, com o que as evidências forenses mostram, aí você começa a montar um caso. Agora, aqui está o ponto. Em meio a tudo isso, a família da Celeste fica de luto. Em mensagem na campanha do GoFundMe, a família Rivas Hernandes escreveu: como muitos sabem, Celeste Rivas Hernandes foi identificada como o corpo encontrado na semana passada. Ela era uma filha, irmã, prima e amiga muito querida. Sua família está de coração partido e devastada por essa perda trágica. Eles precisam de ajuda para o sepultamento dela. Qualquer doação será muito apreciada. Matthew, você acha que uma prisão é iminente aqui? Quero dizer, nós começamos esse caso sem nem saber. Havia uma dúvida se eles conseguiriam identificar os restos humanos. Veio da tatuagem. Eles conseguiram, no final, identificar esse corpo como sendo o de Celeste. Você acha que vai haver uma prisão em breve? Eu não posso falar sobre o prazo para uma prisão. Eu diria o seguinte: os homens e mulheres da Divisão de Homicídios e Roubos do Departamento de Polícia de Los Angeles são os melhores dos melhores no que fazem. Eles são escolhidos a dedo de uma agência com cerca de 9.000 oficiais. Em relação à urgência de fazer uma prisão, existe um risco para a segurança pública aqui? Não parece haver. Existe risco de fuga aqui? Parece que não. Como você disse, eles sabem onde ele está e ele não vai a lugar nenhum. Então, a cautela parece ser o melhor caminho aqui. Esse é um caso que você quer montar de forma sólida. A prova de balas antes de prender alguém, acho que é o que o pessoal da Delegacia de Roubos e Homicídios faz. Eu também queria te agradecer por dizer o que disse sobre a família Rivas Hernandes, porque você sabe, nós, como sociedade, somos fascinados por crimes reais. E isso é compreensível. Muitas vezes são casos fascinantes, mas só conseguimos contar essas histórias. Só ouvimos essas histórias porque, como você disse, alguém foi prejudicado e seus entes queridos estão de luto. Então, precisamos ter isso em mente e não engrandecer ou mitificar as pessoas que causam esse mal, mas sim
manter nosso foco nas vítimas e nas pessoas que as amam. Eu agradeço por isso. Isso é uma tragédia. Isso é uma perda real. Eles estão vivenciando isso todos os dias. E deixa eu te dizer, conforme a investigação avança e se houver prisão, o processo legal começa. Essa dor só aumenta porque eles revivem tudo e descobrem mais detalhes do crime. E isso é realmente difícil. Mas, ao mesmo tempo, estamos tentando amplificar isso. Se as pessoas têm informações, sabem de algo. É isso que os investigadores precisam neste momento. E até mesmo quando falamos sobre algo como o professor, isso vai servir como evidência? Isso vai ser um fator? Isso vai fazer parte da investigação? Vamos ver. Matthew Irvine, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço de verdade. Adorei ter você aqui. Vamos garantir que você volte. Muito obrigado, fico feliz por participar. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Você pode me seguir no Instagram ou no X. Eu sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima vez.